Olá, crianças! Estamos aqui de novo, mais uma semana, na presença do Senhor, na segunda IBCA Kids. E aí, nós vamos louvar ao Senhor, vamos a leitura da palavra de Deus, a leitura bíblica. Vamos também ouvir a lição, aprender mais da palavra de Deus, o quiz bíblico, não é? E você na segunda IBCA Kids, vai ser maravilhoso, crianças. Então, vocês estão preparados? Levanta-se do sofá e vamos lá! Temor não há.
Como é bom louvar o Senhor, não é verdade, crianças? Olha só as canções que cantamos, porque Ele vive. Não foi o coelhinho, não foi mesmo. Não foi o coelhinho que morreu para salvar os nossos pecados. Quem foi? Foi Jesus que morreu na cruz para salvar-nos dos nossos pecados. As coisas ruins que nós fazemos, não é verdade? Pois é. No nosso versículo de hoje, que está escrito em Marcos 16:15, sabe o que ele diz? Diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem que Jesus nos deu. Para quê? Para a gente ir e falar e pregar a sua palavra, não é? Dizer o quê? Que Jesus morreu em nosso lugar, mas que Ele vive, não é? Então essa ordem Ele deixou para nós, para você falar para um amiguinho, falar sobre Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, não é verdade? Então, nós devemos fazer isso, criança. E nós vamos agora aprender na lição algo sobre Jesus. Vocês querem aprender? Vamos lá? Então vem comigo. Na lição passada, nós vimos que Jesus ressuscitou e Ele apareceu milagrosamente para os discípulos. Estavam todos ainda escondidos, com medo, mas Jesus apareceu ali. E os discípulos ficaram assim, encantados. Aquela tristeza que estava no coração deles saiu, né? E eles começaram a adorar o Mestre, se ajoelharam, adoravam. Mas estava faltando um, não foi? Eu não disse que estava faltando um? Sabe quem estava faltando ali? Tomé. Tomé não estava ali. E Jesus não ficou com os discípulos feito era antigamente, passava o dia todinho, dia e noite com os discípulos, não. Ficou ali um bocado de tempo e depois foi embora. E os discípulos continuaram muito alegres, contando um outro. E quando Tomé chegou, ele disse: Tomé, tu não sabes, Jesus está vivo. Tomé, o quê? Hein? Vocês estão, ficando doidos. Não, que doido que nada. Jesus está vivo, ele estava aqui, Tomé. Disse: não acredito. Isso aí vocês estão com muita saudade, vocês sonharam. Eu não acredito. Tomé, você precisa, não é possível que todos nós vimos o Senhor Jesus. Disse: foi. Então, eu só acredito se eu ver, se eu tocar na marca do prego que feriu a mão dele, a marca que a lança fez aqui nas costelas dele, a marca dos cravos nos pés, nas mãos. Eu só acredito se eu tocar e se eu ver. Se não acontecer nada disso, então eu não vou acreditar. Mas Tomé, não faça isso. Nós não estamos dizendo que Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele disse: não adianta, eu não acredito. Então, eles saíram dali. E passaram-se alguns dias e os discípulos estavam pescando. Lembram que alguns eram pescadores, inclusive Pedro? Então, estavam lá pescando, passaram a noite pescando, mas não pegava nenhum peixe. Jogava rede, nada. Jogava rede, nada. E alguém lá na margem do rio gritou assim: joga a rede pro outro lado. Aí disse: alguém está pedindo ali para jogar a rede do outro lado. Ele disse: que nada, a gente já passou a noite todinha, o dia já amanheceu. Como é que a gente vai jogar a rede do outro lado? Não tem peixe nesse mar. Aí ele disse: joga a rede do outro lado. Ele disse: que custa, né? Ele está mandando ali uma pessoa, está mandando ali jogar a rede do outro lado, vamos lá. Aí então eles pegaram a rede e jogaram do outro lado. Quando jogaram a rede do lado, que foram puxar, vocês não sabem o que aconteceram. Peixes, muitos peixes. E puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. E muitos peixes. Aí Pedro disse assim: a única pessoa que faz desaparecer
peixes, quando não existe peixes, que multiplica, que faz pão, é Jesus. Então, quem está lá do outro lado é Jesus. Aí Pedro se vestiu, pulou na água e foi nadando até chegar perto de Jesus. Enquanto os outros assim, vamos ancorar o barco. Pegou os peixes e foram todos para a margem. E ficaram ali. Jesus apareceu de novo para a gente. Ficaram conversando com Jesus sobre tudo que estava no seu coração, agradecendo pelo milagre, porque eles trabalhavam, era o trabalho deles ser pescador, né? Então aqueles peixes eles iam vender, pegar o dinheirinho dele, fazer as compras deles. Então eles ficaram felizes, porque Jesus estava se preocupando com ele. E naquela conversa, Jesus chamou Pedro, disse: Pedro, vamos conversar um pouquinho? Aí Pedro: sim, Senhor, vamos conversar. Ele disse assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: sim, Senhor, sim, eu te amo. Aí eles continuaram a conversar. Aí ele disse: então, apacenta minhas ovelhas. Certo. Então eles continuaram a conversar. Daqui a pouco, Jesus perguntou de novo para ele: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, sim, eu te amo, Senhor, eu te amo mesmo. Aí Jesus disse: apacenta minhas ovelhas? E continuaram a conversar. Um conversa, outro conversa. Jesus virou de novo para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro parou e disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: então, apacenta minhas ovelhas. Vocês perceberam que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro o amava? E 3 vezes Pedro confessou que o amava e Pedro o amava de verdade. Vocês lembram que por 3 vezes Pedro negou a Jesus? Então agora Pedro estava, vamos dizer assim, se reconciliando do erro dele, né? Consertando o erro que ele tinha feito, que ele tinha negado 3 vezes, mas agora 3 vezes ele confessou que amava Jesus. Ele negou não é porque ele não tinha deixado de amar Jesus. Ele negou por fraqueza, porque ele falhou. Mas agora Jesus estava dando a oportunidade a ele, dele consertar o erro dele. E quando Jesus disse assim: apacenta minhas ovelhas, ele queria dizer assim: Pedro, aquelas pessoas que acreditam em mim, ajuda elas a entender o amor de Deus, ajuda ela a crescer no conhecimento, na graça de Deus, ajuda ela a aprender os versículos, os hinos, ajuda ele a falar do meu amor para outras pessoas. Era isso que Jesus estava dizendo: apacenta minhas ovelhas, né? Então Pedro ficou muito feliz ali e Jesus também, porque Jesus estava dando uma missão a Pedro de pregar o evangelho. E depois eles saíram dali. A Bíblia diz que Jesus apareceu depois da sua ressurreição durante 40 dias. Não só para os discípulos. Ele apareceu para outras pessoas que também creram. Jesus, quando estava naquela conversa, ele disse assim: gente, vocês vão sair de Jerusalém, vão lá para Galileia, porque muitos eram da Galileia, que eu vou encontrar vocês lá na Galileia. Marcaram o encontro. E eles foram, sendo que eles naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada, eles iam a pé. Então ia durar alguns dias. Então os discípulos saíram de Jerusalém, foram para a Galileia e no caminho eles iam conversando e as pessoas iam estranhando: por que sempre andou com Jesus? Cadê o Jesus que estava? E muitos da Galileia não sabiam nem que Jesus tinha morto, nem que tinha ressuscitado. E eles contavam, e eles foram contando. E quanto ele mais contava, mais o povo se juntava. Lembra que Jesus só andava com multidão? Pronto. Então, quanto no caminho eles iam contando, no caminho para a Galileia, ele ia contando, o povo: foi mesmo, isso aconteceu. Eu quero ver. Isso aí, ele marcou encontro comigo lá na Galileia. Eu quero ir também. Aí foi juntando. Juntou muitas pessoas que criam em Jesus. E ali Jesus falava do amor dele. Ali Jesus dizia: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ali falou várias vezes e disse às pessoas: vá, fale, pregue o evangelho, diga que eu morri, mas que eu ressuscitei. E porque eu ressuscitei, todos que crerem em mim podem ir para o céu. Diga isso a todo mundo. E Jesus apareceu para
outros discípulos, para Tiago, para João, apareceu para as mulheres, para outras pessoas. Você sabe por quê? Porque os soldados, eles tinham dito, espalhado entre os judeus, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus e escondido. Então, que Jesus não tinha ressuscitado, que ele não vivia dizendo que ia ressuscitar. Então, os soldados viram, mas ganharam dinheirinho, guardaram dinheirinho e inventaram essa mentira. Até hoje, os judeus contam essa mentira. Então, Jesus apareceu para muitas pessoas, não só para os discípulos, apareceu para milhares de pessoas. E Jesus disse na Galileia: agora vocês voltem para Jerusalém, vão lá para o Monte das Oliveiras, que eu vou encontrar com vocês lá. Então, eles foram lá, voltaram para Jerusalém, felizes, né? Que Jesus ia encontrar novamente com eles. Quanto mais um encontro, mais eles ficavam mais felizes ainda. E quando chegou lá no Monte das Oliveiras, Jesus começou a conversar com eles e disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus deu 2 ordens a ele: ide e pregai. Então eles tinham que ir falar de Jesus para todas as pessoas, seja criança, adolescente, adulto, homem, mulher, falar para todo mundo que Jesus salva, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Jesus falava lá, reunido lá com todo mundo, vocês não sabem o que aconteceu. Depois que Jesus disse tudo o que Ele precisava dizer para os discípulos e para aquele povo, não soltava só os discípulos, muita gente, a Bíblia diz que Jesus começou a subir. Ele falando, continuava falando, e de repente ele começou a subir, como se estivesse voando. Então começou a subir, e os discípulos: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus está subindo, Jesus está subindo. E Jesus começou a subir, e ele desapareceu nas nuvens. Então ele passou pelas nuvens e desapareceu nas nuvens. E os discípulos ficaram: cadê ele? Será que ele vai voltar? E aí? Cadê ele? Aí, enquanto eles estavam assim, todos olhando para cima, apareceram 2 anjos e disseram assim: por que vocês estão olhando para cima? Aquele Jesus que vocês viram subir naquela nuvem, na mesma nuvem ele vai voltar. Então, façam o que ele disse. Lembrem o que ele disse. Ele disse que não vai deixar vocês sozinhos, que vai mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. Então, esperem que o Espírito Santo vai visitar vocês e vocês vão pregar o Evangelho na autoridade do Espírito Santo. E um dia ele vai voltar na mesma nuvem e chamar o nome de cada um, para juntos, do mesmo jeito que ele subiu, subir com ele para os céus. Que maravilha, né? Então os discípulos saíram dali alegres, porque sabia que não estaria só, que o Espírito Santo de Deus estaria com eles e que Jesus estaria guiando todos os passos. E a Bíblia conta que os discípulos, depois dali, pregavam o Evangelho com ousadia, não tinha mais vergonha, não se esconderam mais, falavam de Jesus, falavam do amor de Jesus, falavam que Jesus é o Rei dos Reis, falavam que Jesus é o único Salvador. E milhares e milhares de pessoas se converteram a Jesus. Que coisa maravilhosa, não é? Crer na palavra de Deus. Então hoje, eu e você, nós esperamos Jesus. Pode ser hoje que ele venha. Será que coisa boa se Jesus vier hoje? Você está preparado? Seu coraçãozinho está limpo do pecado? Você já convidou Jesus para morar no seu coração? Para limpar a sujeirinha do seu coração? Que maravilha se ele vier hoje e disser assim: Guilherme, Caio, Paloma, Yasmin, vamos, venham. E você subir assim como Jesus subiu, voando para os céus e morar para sempre naquele lugar maravilhoso diante de Deus e dos anjos, não é? E dos profetas e todo mundo que serve e ama a Deus. Então, esteja preparado.
Se você ainda não se sente preparado, você ore comigo agora. Você pode ser criança, adolescente, adulto, você que está aí do outro lado. Creia que Jesus é o único caminho que pode levar aos céus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que nos enriquece, que nos consola, que nos dá a promessa de estarmos um dia contigo. Nós te louvamos porque Jesus morreu, mas ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele nos dá a vida eterna. Pai, nós te pedimos que entres no coração daquelas pessoas que estão pedindo agora que tu visites, Senhor. Tira toda a sujeira, tira todo o pecado, que tu possas deixar o coração dessas pessoas branco como a neve e que elas possam ter a convicção, a certeza de um dia morarmos no céu, que se tu vieres hoje, estaremos preparados para encontrar com o Senhor nos ares, ó Pai, ou então no dia que o Senhor nos chamar para si, que estejamos preparados, em nome de Jesus, amém. Na lição de hoje, nós vimos que Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Mas não foi só aos seus discípulos. Ele deu uma ordem a mim e a você. Ele disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, você que já conhece Jesus, você tem a ordem dele para obedecer. Você tem que ir e pregar. Não é só ir, vai por aí, vai passear, vai viajar, não. Ide é ir e pregar o evangelho. Tia, eu sou muito criança. Não posso sair por aí sozinha. Não, tia não está dizendo isso. Mas quando você estiver com seu coleguinha na escola, que você disser um versículo para ele, contar uma história bíblica para ele, dizer o que você aprendeu no quis, o que você acertou no quis, não é? O versículo que a tia passou, o desafio que você fez, você já está pregando o evangelho. Quando você diz a seu colega, somente Jesus pode levar a gente para o céu, você está pregando o evangelho. Quando você diz para alguém de casa que ainda não tem Jesus, às vezes o vovô não tem Jesus, não é? Às vezes a mamãe não tem Jesus ainda, papai, então a gente ora e pede a Jesus e pede a Deus para que eles aceitem Jesus e limpem o seu coração do pecado. Porque quando a gente não aceita Jesus, nosso coração está sujo do pecado. E sujo do pecado não entra no céu. Então só entra no céu aquele que pedir perdão pelos seus pecados e chamar Jesus para entrar no seu coração. Veja que coisa maravilhosa. Quando Tomé disse a Jesus disse aos discípulos que só acreditava que Jesus estava vivo se ele visse. Quando Jesus encontrou com Tomé, disse aqui: olha aqui, Tomé, minha mão. Olha aqui, Tomé, a marca dos meus pés. Olha aqui a marca aqui nas minhas costelas. Tomé, felizes aqueles que não viram e creram. Naquela época, Jesus já estava falando de mim e de você. Jesus estava dizendo assim: ô Tomé, você que andou comigo, que eu disse a você que eu ia ressuscitar depois de 3 dias, você não acreditou? E aqueles que nem andaram comigo, mas que leram na minha palavra que eu morri, ressuscitei e vou voltar. Então ele está dizendo que nós somos mais do que felizes, porque nós cremos nessa palavra. Então precisamos ir e pregar o evangelho e precisamos também não só ir pregar o evangelho, mas estar preparado para quando o Senhor Jesus chamar o seu nome, você subir com ele nos ares. Não vai precisar de avião, não vai precisar de foguete, não vai precisar de roupa espacial, não vai precisar de nada. Do jeito que você está aí, você sobe e ele lhe dá um corpo transformado. Não vai ser esse corpo que você tem, certo? É um corpo transformado, igual aquele corpo que Jesus teve depois que ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele entrou junto dos discípulos sem bater na porta, passou direto porque era um corpo glorioso, um corpo transformado. Então nós também vamos receber um corpo desse lá, junto com Jesus. Então lembre-se, esteja preparado, pregue o evangelho, obedeça às ordens de Jesus, certo? E um dia estaremos com ele. Vamos ficar agora com o Kiss?
Preparados para as perguntas? Hoje tem novidade. Hoje nós temos 6 perguntas, tá? Então, mas ao total vai valer 10. É porque tem questões que valem mais, questões que valem menos, mas o total é 10. Quero ver quem vai acertar as 6 hoje. Beijo e até lá. Preparados para mais um quiz bíblico? Prestou atenção na lição? Que hoje teremos 6 perguntas. Quem acertar as 6, nota 10. Vamos lá para a primeira pergunta. Aparecer na tela, questão de segundos. Vamos lá, primeira pergunta. A palavra ressuscitar significa voltar a viver, não ter vida, viver e morrer ou aparecer de repente? Letra A, B ou C. O que significa ressuscitar? Tempo. Vamos lá, pensa rápido. Vamos, ajuda a mamãe. Quem respondeu? Letra A, acertou. Parabéns, muito bem. Vamos agora para a segunda pergunta. Qual discípulo duvidou que Jesus estava vivo? Foi Tadeu? Tiago? Timóteo ou Tomé? Ai meu Deus, tudo com T. E agora? Vamos lá, pensa. Ajuda a mamãe. Vamos lá. Tiago, Tadeu, Timóteo ou Tomé? Quem duvidou que Jesus estava vivo foi Tomé. Quem respondeu Tomé? Certa resposta. Vamos lá agora para a terceira pergunta. O que Jesus perguntou a Pedro? Por que você me negou? Ou, Pedro, tu me amas? Ou Jesus perguntou, Pedro, queres ser meu amigo? Tempo. Vamos lá, pensa. A, B ou C? Jesus perguntou o que a Pedro depois que ele ressuscitou? Quem respondeu letra B? Acertou. Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes Pedro respondeu a Jesus, eu te amo, Senhor. Quarta pergunta. Antes de subir aos céus, Jesus apareceu só para os discípulos, apenas para algumas mulheres, para muitas pessoas ou para os líderes religiosos? Vamos lá? Tempo. Terminou o tempo. Quem respondeu letra C? Acertou. Ele apareceu para muitas e muitas pessoas, provando que estava vivo. Muito bem. Vamos para a penúltima pergunta. Jesus disse aos discípulos, ide descansar em Jerusalém, ide pregar o Evangelho. Pregai o Evangelho a poucas pessoas. O que foi que Jesus disse? Antes de subir aos céus, o que foi que Jesus disse? Vamos lá, pense. Quem respondeu, letra B, acertou. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Muito bem. Última pergunta. Vamos lá, preparados? Depois que Jesus falou com os discípulos, ele carregou a cruz, andou de jumentinho, subiu aos céus no meio das nuvens ou foi orar? O que foi que Jesus fez fazer depois que ele terminou de dizer tudo aos discípulos? E aí, gente, corre, o que foi que Jesus, olha o desenho e lembra? Foi que Jesus aconteceu com Jesus? Quem respondeu? Atenção, quem respondeu subiu aos céus, acertou nas nuvens, ele foi embora e naquela mesma nuvem que ele subiu, ele vai voltar para me buscar, para te buscar. Muito bem, parabéns a todos vocês que responderam quiz. Quem não acertou todos, não fique triste, estude de novo a lição, faça de novo quiz e eu vou aguardar vocês na próxima lição. Beijo! E fiquem agora com o desafio bíblico. Tchau, tchau! Chegou a hora do nosso desafio. Na lição de hoje, nós vimos que Jesus morreu, ressuscitou e apresentou-se a seus discípulos. Muita gente também o viram, mas depois ele retornou aos céus, para a casa do Pai. Então, crianças, o desafio dessa semana é para vocês confeccionarem junto com as suas mães, aqui ó, Jesus subindo aos céus. Aqui eu usei um Jesus que eu confeccionei com TNT e emborrachado. Usei um copo descartável, um cordão, aqui eu estou usando um nylon.
E aqui tem papel, onde eu escrevi a frase aqui, ó, Jesus vive. Aqui são as nuvens, o copo está representando o céu. Então vocês preparem junto com a mãe de vocês, pesquisem, façam um recorte, vocês podem desenhar do jeito que vocês quiserem, tá certo? Usem a criatividade e entregue para as tias, mande para o grupo até a quarta-feira próxima. E agora nós vamos ficar com você na IBCA Kids. Tchau, crianças! Vamos cantar.